Olá pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, vamos dar início aqui à nossa live. Vou estar convidando agora a Elisete para estar aqui comigo, compartilhando. E estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje vamos falar de Números, livro de Números, capítulo 17, 18 e 19. A vara que floresce, né? Vamos estar falando aí sobre isso. Deixa eu chamar aqui a Elisete, ver se ela já está preparada. Vou chamar ela para estar unindo aqui conosco. Elisete, manda um bom dia para mim. Aí. Agora sim. Bom dia, Elisete. Bom dia. Bem no início Tudo da bom? live aqui, tive que desligar. Começou meu telefone a tocar. Não sei se... Pois então, bom dia, tudo bem? Bom dia. Começamos novamente, né? Hoje, quinta-feira. Estou muito feliz hoje também de estar aqui, né? Vi que você colocou que você está muito feliz, eu também estou muito feliz, porque até então você sabe que nós, né, depois que eu descobri a minha tabela da aliança, né, então eu estou muito contente com isso, né? De saber que estamos Ah, fazendo essa aliança, e é de se comemorar, né, Elisete? claro. Então, não tinha que. Eu falei assim, não, eu vou falar, porque isso é gratificante, né? Descobrir esse ciclo que nós temos, né? Então, já estamos aí juntas, fazendo essa aliança. Sim, sim. Bom dia. Eu acho que é a Ângela, né, que tá Maria aqui. Ângela. Bom dia, Ângela. Vamos orar? Então, vamos dar início hoje, né? Isso, Números 17. E vamos estar falando 17. sobre essa aliança também. É uma Também. aliança que é começada aqui, né, com Araão, né? Mas uma aliança escolhida, né? Isso, Foi um escolhido por Deus, né? por Deus. Vamos orar? Sim, vamos orar. Senhor Jesus, aqui estamos para agradecer por esse momento que estamos aqui para falar da tua palavra. Que venha nos colocar sabedoria. Que nós possamos esclarecer o que entendemos da Bíblia para qualquer outra pessoa que nos vai escutar e as que estão aqui escutando. Que venha o Espírito Santo falar com nós. Não somos nenhuma pessoa oficial, mas estamos aqui porque estamos entendendo e queremos que você também pode entender como nós estamos fazendo, lendo, colocando essas lições na nossa vida. Quero agradecer por esse dia maravilhoso. Agradecer por a presença da Laís estar na nossa vida, fazendo essa aliança com nós, né? Da Gisele, né? Também a Regina, e todos os nossos, essas pessoas que estão com nós aqui agora mesmo, né? Nos escutando ao vivo, e as que vão escutar, né? Então, eu quero agradecer muito e que estamos na tua presença para glorificar e falar desse amor que nós estamos tendo com você agora, essa intimidade. Amém. Amém. Já é, em nome de Jesus. Já Pois é. então, Você quer pois começar a nada, falar? estamos juntas. Bom, pois nós estamos, né, igual você falou, aqui é um capítulo de aliança, né, uma prova de Deus, né, sempre está Moisés, Deus falando com Moisés, né, e também passando a mensagem aos seus filhos, né, por exemplo, como no capítulo 17, versículo 2, né, disse aos filhos de Israel, e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus princípios, segundo a casa dos seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Né? Aqui eu não entendi o que era vara, né? Que logo eu estive pesquisando, é o cajado, né? É, então aqui quer dizer que
voltando um pouquinho atrás, né, ele sempre falava, sempre escolhendo um líder, né, para colocar na frente de cada família, né? Então aqui ele segue pedindo a mesma tradição, vamos dizer assim. E a partir daí, né, cada um deles que entregaram a sua vara a Jesus, a Moisés, né, tinha seu nome para fazer a diferença, né? E disse: porém, o nome de Araão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa do seu pai terá uma vara, né? Também chama de bordão. Então, assim, voltando, uma vez que nós faz um grupo de pessoas, né, para lidar, nós separa, né, coloca o nome nesse grupo, né, para ficar mais fácil de falar. Queremos falar com o grupo tal, né, na hora da liderança. Isso aclarece mais na hora de dar uma palestra a essas pessoas, né? De dar uma ordem, como Deus aqui sempre estava dando ordem para eles, né? Aconselhando. Então, uma vez que tem o nome desses grupos, a coisa fluía melhor, né? E também um representante para não chamar todo aquele povo, né? Vamos chamar um representante de cada grupo. E, e também, né, fala aqui no capítulo 5 quando fala: e será que a vara do homem que eu tive escolhido, né, florescerá, assim farei cessar as murmuração dos filhos de Israel contra mim, com que murmurava contra vós. Né? Aqui quer dizer que a vara dos filhos de Israel, né? Uhum. Porque aqui os filhos de Israel estavam murmurando, né? É, reclamando. Voltamos sempre, né, Regina? Gisele, reclamando. E então eles falou, chega, basta, hasta aqui, né? Vamos deixar de reclamar. Então, significaria que a vara dos filhos de Israel era uma vara especial, né? Porque ela tinha que florescer, tinha que dar a vida ali. É porque a gente viu, né, em capítulos anteriores, né, o quanto os israelitas se queixavam, né, se reclamavam, E reclamava. murmurava. E o Moisés como líder e o Arão como líder, ele já não sabia mais lidar com a situação. E estava todo mundo muito perdido. Eu já não sabia nem a quem mais obedecer, porque se levantaram sem a ordem de Deus, né? Porque Moisés e Araão foi levantado por quem? Foi levantado por Deus. E aqui a gente vê que eles mesmos se levantaram como líderes sem ser escolhido. Então fazia o que a gente falou outro dia, né? Fazia aqueles grupos informal, ficava levando informações que não era devida, e aquilo separava não, aquilo fazia confrontamento, né? Isso. Aquilo trazia uma guerra entre eles, por estar perdido, por não saber mais a quem obedecer. Era muita ordem e ninguém sabia mais ali a quem obedecer. E aqui, quando se trata de vara na Bíblia, se trata de disciplina. Por quê? O que que acontece? É igual, por exemplo, quando a gente vai aqui falar rusgado, né? No Brasil é o lugar onde trabalham os advogados. Aí você vai ver lá, vara da infância, a vara criminal, a vara, então, Uhum. a vara, ela representa disciplina. E o que Disciplina. que acontece? Aqui, Deus, não, aí vamos lá, vamos voltar atrás. Então, como estava todo mundo perdido, o que que eles tiveram que contar? Apenas com Deus. Já não, aquele problema estava tão sem solução. É como às vezes passamos, né, por problema que a gente está tão perdido, está tão desorientado, já não sabe o que fazer mais com aquele problema e a gente pede, né, Senhor, me ajuda aqui com esse problema. E realmente aí a gente vê, né, a intervenção dele mesmo. Porque eles não conseguiram resolver o problema. Quem teve que resolver esse problema foi o próprio Senhor. Próprio Senhor. Então,
é, a disciplina deles, né? Sim. Deus pede, né? A 12 vara que representava todas aquelas famílias. E Deus mesmo falou, a vara que floresce, né? A vara Sim. quer dizer, a vara que Deus escolhe. Eu vou colocar todo mundo na disciplina agora, vou disciplinar todo mundo aqui. E ele recolhe, né, essas varas, o Moisés entrega a ele as varas com o nome de todas as famílias. E a gente vê, né, na Bíblia, né, que a vara que floresce é a vara de Araão, de Araão. Já. E não só floresce, como ela dá fruto. Tudo. E aqui fala, né? É fruto de amêndoa, né? É um fruto de Sim. amêndoa. Eu tive até pesquisando, mas, tipo assim, como que foi do dia para a noite? Ou seja, aqui a gente vê uma confirmação que Deus, quando Ele quer resolver o seu problema, quando é Ele que vai resolver o seu problema, é do dia para a noite. É um problema que você olha e você fala: Meu Deus, não tem solução. E do dia para a noite, quando você se recorre a Ele, Ele resolve o seu problema. Porque aqui É. Ele resolveu o problema deles. Colocaram na Tem- disciplina, a vara de Araão floresceu, deu Floresceu. fruto do dia para a noite. Imagina. A amêndoa, eu estava pesquisando, ela demora muitos anos para poder Muitos ter o anos. seu próprio fruto. Aqui não, aqui fala que foi do dia para a noite, ela deu o seu próprio fruto. E aqui também a gente pode perceber nesses versículos a escolha de Deus, né? Por Sim. Araão. Por quê? Porque ele sentia o coração de Araão, né? Ele via, né, que Araão realmente estava disposto a entrar naquela disciplina. É como quando a gente chega eu falo nos pés de Cristo, né? Quando a gente vem, quando a gente tem essa Sede. começa a abrir o seu Essa. coração, porque na Bíblia fala, né? Diz que eu bato na porta. Se você abrir, eu estarei contigo. E Deus está sempre batendo na nossa porta, mas acontece que nós não abrimos o nosso coração. E quando você eu falo que é até escolhido, porque por exemplo, eu não busquei. Ele veio, ele usou uma situação para que eu pudesse vir aos pés Hum, dele. Porque Deus usa situações, usa sim. pessoas, usa A daquilo que dor, você né? nem imagina, Uma para dor, que uma você alegria possa, também, claro. para prender a sua atenção. Quando você prende a sua atenção, Deus fala: agora eu posso entrar. Ela tá me ouvindo. É a disciplina, é quando você vai para a disciplina. E quando você chega muito arrogante, você chega muito prepotente, porque você acha que você sabe demais. Então, é um processo difícil, Difícil. é um processo que você quer desistir todo dia, mas parece que uma vez você entra, você começa a ver coisas que você não via. Por exemplo, seus olhos, né, espirituais são abertos e você começa a perceber que todos os erros realmente não é a Bíblia. Os erros estão em você. Os erros não Sim, estão em Deus. Os erros estão em você. E você começa a se disciplinar. é certo. E a sua vara começa a florescer. Então a gente vê que realmente faz todo sentido quando Deus escolhe, né? Quando Então, somos escolhidos, né? Porque claro. você começa a entrar naquela obediência. Você começa a entrar naquela obediência. Você não quer, porque muitas vezes você não quer ouvir. Eu já tive processos difíceis para poder entender. Porque no meu mundo natural, não era assim. No meu mundo, no meu minúsculo mundo, né, a minha volta, as coisas não aconteciam daquela forma. Por exemplo, como a gente estava falando ontem, né? Hum. Foi ontem que a gente fizemos a Antes de capela? ontem, Foi terça, né? Foi na terça. terça. Não que eu ignorasse, não, não ignoro, mas como não é comum para mim sobre feitiçaria, tem pessoas que têm uma crença muito forte nisso. E eu não tinha. Eu achava que isso era algo
que inventavam. Eu não tinha esse conhecimento. Então, Essa realmente crença, a né? gente vê que existe a energia, né, das pessoas, né, sobre o que falam sobre a sua vida, sobre as suas próprias palavras, Também. sobre o que você afirma todo dia. Ai, hoje o dia tá tão ruim. Ah, eu tenho mesmo que levantar e trabalhar. Se Deus está colocando nas suas mãos a oportunidade de você mudar a sua vida através do seu trabalho, não reclama do seu trabalho, agradece por ele. Verdade. Mas a gente está sempre, nós ser humano, né? Vamos falar assim, nós ser humano, tem a mania, tem a 10 palavras bonitas que a gente fala, 5 é reclamar, é murmurar, né? E ainda fala, né? Se você agora porque nós estamos alinhadas, né? Gisele, nós estamos com o mesmo propósito, né? Estamos falando sobre a Bíblia. Então, assim, as coisas como que acontecem, né? Uma entende a outra, você me entende, né? Mas quando você não está nesse mundo, as coisas distorcem, né? Então, igual você falou, você não conhecia essa parte da espiritual, de bruxaria. Eu também, eu não conhecia, mas eu tinha assim, uma leve impressão que eu acreditava, pois igual uma pessoa, é, fulano morreu e não vai tocar porque ele morreu, não, eu já era o contrário, eu queria tocar, sabe como diz, confirmar se essa pessoa realmente estava viva, morta, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acreditava e não acreditava, porque eu também tinha Deus no coração, também tenho Deus no coração, né? Então, eu estava aqui, assim, me, re- me meu Espírito Santo está agora me ativando, né? Me está florescendo, está começando a florescer. É porque você está entrando na disciplina, você está entrando na Claro, obediência, você vai começar a ver os seus próprios erros, você vai começar a sentir dentro de você o que que você tem que deixar de fazer, o que que você tem que fazer, do que você está se alimentando todos os dias, alimentando espiritualmente, né? Que eu falo, o que que é que você está vendo todos os dias? Para que a palavra ela vem por ouvir, né? A gente começa a acreditar nas coisas por ouvir. Se você começa a ouvir um médico falar sobre o médico, um cientista ou qualquer pessoa sobre algum determinado assunto. Sobre coronavírus, digamos, sobre coronavírus. Você começa a adentrar sobre aquele assunto e cada vez que fala, você vai atrás de outro assunto, porque uma coisa vai te levando a outra. E aí, de repente, quando você vê o que sai da sua boca, é somente essa história. é certo. Então, E aqui, sobre né? falar sobre Deus, né? É algo Uhum. assim, é muito maravilhoso, é algo muito mágico, é algo que a gente aprende todos os dias. Mas o que é que você está ouvindo sobre ele, né? Eu prefiro, por exemplo, ouvir a parte, eu sei que existem muitas outras partes, eu não sei se é mal interpretada, eu não posso julgar e falar, mas existe passagens na Bíblia, né, que são realmente muito difíceis de ser entendida, mas que por trás daquilo ali tem um mistério. Tem um mistério. Não, olha para você ver, só nesse capítulo 17 ele fala duas vezes das murmuração, né? Porque no 5, né, fala, e será que a vara do homem que eu tive, não, e será que a vara do homem que eu tive escolhido florescerá? Assim farei cessar, né, as murmurações dos filhos de Israel contra mim e com que murmuraram contra vós. No capítulo 10 repete também, ó. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos de rebeldes, né? Rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Olha aí, né? Ainda fala, chega um momento que essas pessoas vão até morrer, né? Porque Deus vai colocar ali um fim na vida dessa pessoa, né? Olha aí. Até porque a gente vê em capítulos anteriores, né, que foi o próprio Deus mesmo que abriu a terra e aquela terra engoliu muitas pessoas, né? Então, para que não continuasse tendo aquelas mortes, Deus resolveu colocar a mão dele para poder ajudar Araão e Moisés nessa história.
E assim, muitas vezes, né, ele faz com a nossa vida. O problema que não tem solução é ele mesmo que vai te testificar, é ele mesmo que vai te testemunhar, é ele mesmo que vai te disciplinar. E uma vez você é disciplinado e aceita a disciplina de Deus, você vai ver os seus frutos. E é assim. E é do dia para a noite ele resolve o seu problema. E a partir daquele problema, quando você entra no caminho, entra na disciplina, você vai ter os seus frutos. Se é, por exemplo, no seu casamento, você está com um problema no seu casamento e você não consegue resolver, você vai lá, pede a Deus, Senhor, me ajuda, eu estou com esse problema. Deus resolve o seu problema. E aí você começa a florescer, porque você começa a ter uma vida alinhada com seu esposo, você começa a ter uma vida alinhada com seus filhos, você começa a entrar em um processo novo e diferente de paz, de harmonia, de amor. E você começa a transbordar na vida de outra pessoa, porque vão se te perguntarem, né? Ah, mas como que isso está acontecendo na sua vida? Se vocês tinham tantos problemas, eu já passei por isso. E a única resposta que eu tenho é que foi Deus. É, não, e bonito também quando a gente, a hora mesmo, estamos alinhada, né? Então a gente começa a analisar o passado. E ou ver coisas, eu falo assim, nossa, olha que eu passei por isso. Ou seja, foi, aí então você começa a pensar, nossa, então foi Deus que fez isso por mim, né? Então, Deus que me ajudou naquilo. Então a gente fica sempre, pois, então sim eu tenho experiência, sim que eu tenho história para contar, né? Porque às vezes tem hora que a Sim, gente fica tão fechado, você não vê nada, não escuta nada, você está tão cega que tudo que foi feito a gente não reconhece. Em plano dizer assim, que foi algo de Deus, né? Então a gente já analisa, olha, ontem eu passei por isso, não era para mim ter feito isso. Ou seja, que era Deus que estava intervindo na minha vida, né? Interessante. é porque, por exemplo, quando eu tive problema no meu casamento, eu achava que todos os problemas do meu casamento estavam no meu esposo. Uma E culpa, né? realmente, uma grande parte realmente estava com ele. Mas a outra parte também tinha a minha parte, só que essa parte eu não queria ver. Eu só vi o problema dele, eu não vi o meu. Então, quando eu aceitei a disciplina do Senhor, porque primeiro ele foi disciplinado, a gente reconciliou e veio o meu processo. Então, quando eu aceitei entrar na obediência, eu vi o quanto eu tinha culpa naquilo ali, porque eu era arrogante, era não é desdenhar, não, não sei o nome da palavra agora, mas arrogante, porque, por exemplo, se ele perguntasse, onde está isso? E não custava nada eu falar onde está. Eu falava, vai, procura, você não tem mão Ah, para procurar? sim, a gente dá uma resposta assim sem querer. Agora a gente, seguramente a gente já pensa, né? Não, espera. Então eu Verdade. não evitava o problema, eu colocava mais problema, entende? Vários, posso estar aqui até muita coisa que foi acontecendo. Então, assim, depois eu fui percebendo que eu também tinha o poder dessa mudança na minha casa, de ter mais humildade. Quando fala sobre submissão, né? As pessoas acreditam que você ser submissa é você abaixar a sua cabeça e obedecer o que o seu esposo está falando, e não é. A submissão é quando você e seu esposo estão alinhados e vocês dois estão seguindo no mesmo propósito, para o mesmo rumo. Ontem, né, as meninas falavam, né? Estava falando mais ou menos de um pouco isso, né? Do alinhamento, né? O obedecer e a autoridade quando você tem na sua casa, né? Que às vezes eu achei também bonito, que às vezes tinha hora que eu não queria também ter essa autoridade na minha casa, eu queria dar para o meu marido. Aí quando eu entendi, eu falei, não, gente, eu também mando aqui, eu também mando na casa, eu também mando, né? E isso que eu tinha me prometido. Eu falei, o dia que eu casar, eu não quero ter esse tipo de relacionamento. Tudo marido. E eu tava dando para ele. Coisa que eu falei que eu não ia fazer, eu tava dando para ele. E quando eu falei, não, mas. Aí quando. A partir do momento que eu fiz a mentoria, foi aí onde que eu comecei a descobrir, né? E ontem as meninas falando, eu falei, olha aí, né? E eu querendo tirar a minha responsabilidade da minha casa, tirar o meu. Onde que eu mando?
Vamos saber, só aqui que eu mando, para que eu quero mais lá fora? Não, na minha casa. Eu não quero mandar na casa do vizinho, não, na minha casa, é suficiente. A gente tem que ter, né, Interessante. autoridade na nossa própria casa, na nossa própria vida, decisão de E na escolha, vida, né? é certo. Ó, eu lembro que várias vezes meu esposo chamava para poder fazer alguma coisa assim diferente, né? Sair para jantar e tal. Aí ele perguntava, aonde vamos? E eu sempre tinha a mesma resposta. É como você tá falando, você vai se diminuindo, 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 que afinal você já não se encontra mais. Eu sempre respondia, aonde você quiser. Que vamos comer o que você quiser. Entende? É, Você vai perdendo a sua identidade como se você não existisse, não como existe. se só aquela outra pessoa pudesse escolher por você. E chega um ponto que quando você quer abrir a sua boca para falar, aí você começa. E se a pessoa ficar triste comigo? Uhum. E Então você você pensa, começa a perder a sua é identidade. E certo, ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas que têm a sua própria opinião. E se te claro, aceitam, bem, se não te aceitam, beijo, amado. isso é. É verdade, às vezes, eu colocando aí. E então, não, vamos no restaurante, sim, vamos naquele. Também eu tenho a minha decisão, eu tenho o meu, onde eu A gosto sua de ir opinião também, né? A minha própria. opinião. E o que vamos comer? Ai, quero comer isso. Não, parece que nós estamos mendigando. Não, na Bíblia fala que não, ai que compartilhe, ai que, ai que ser cada um si próprio. Aí que dividir os trabalhos, aí que dividir as tarefas de casa. Então, já depois que a gente vê aqui tudo, você fala assim, não, peraí, vamos ser dona da minha vida, vamos ser dona da minha casa e vamos mandar na nossa vida, né? O resto E das é minhas da próprias vida. vontades, porque eu também sou uma pessoa, eu também Claro, existo, é né? verdade. E nada, E e entrando aqui já no capítulo 18, o que que entra? Deveres e direitos, né? Mais ou menos um pouco do que nós estamos falando. E já pede aí aproximadamente o dízimo, já aqui já é mais, já não é as ofertas, né? Que já entra como dízimo mesmo, né? sim, só para terminar, né, sobre Uhum. o capítulo 17, Elisete, eu até anotei aqui que Deus coloca quem ele quer para exaltar o nome dele, né? Ou seja, no meio de multidões ali, Deus escolheu quem? Fez a vara de Araão florescer. Então, no meio de multidões, você é o escolhido de Deus. Você é o escolhido na sua casa, você é escolhido no seu trabalho, você é o escolhido na educação dos seus filhos. Você é escolhido no lugar que você está. E a gente tem que confirmar isso todos os dias, para se destacar, né? Para testemunhar mesmo aí e manifestar esse poder que Deus nos dá todos os dias. Sim, sim. Linda. Depois você está falando aí já lá no capítulo 18, né? 18, né? E já o poder aqui de direitos e deveres é grande, né? O que está falando? De ordem, né? Há que, cum- há que cumprir as ordens, né, o encargo de. Olha aqui, no versículo 3, né? Fala: eles cumprirão as tuas ordens e o teu encargo de toda a tenda, mas não chegarão ao utensílio do santuário, nem ao altar para que não morra, tanto eles como vós, né? O que queria dizer? O povo estava, como sempre, aquelas pessoas que vieram da pobreza, vieram daquela escravidão, daquela situação de mormura, né? Então aqui está querendo dizer, não tocais no meu utensílio, né? No altar, no santuário, né? Porque outra vez vocês vão morrer. E já no versículo Sim, 6, né? Fala. aqui trata-se de responsabilidades, né? Responsabilidades variadas aqui. E eu até anotei, só um minutinho. Ah, sim. Trata-se de responsabilidades variadas, e aqui fala também sobre os privilégios, né? Que tinham muitas pessoas aqui sobre essas responsabilidades, porque no 11 já, também isso será teu, a oferta das suas dádivas, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, a tuas filhas, contigo, dei-as por direito perpétuo,
todo que estiver limpo na sua casa, as comerá. Ou seja, isso também era um privilégio deles, né? Sim. Que Deus já deixava para eles, por eles tratarem essas responsabilidades, pelas Sim. coisas sagradas, né? Que eles tinham um cargo ali enorme, né? Com as coisas Isso. sagradas. Então, eles eram servos, né? Espirituais ali, tratando ali dessas coisas sagradas. É, então, aqui também se refere, mais embaixo, né? Vai falar sobre o dízimo, né? Dos Isso. levitas. Não, e Também, aqui um aqui eu pouco. anotei. Não, e lembrando aqui, voltando aqui um pouco atrás, né? Eles queriam dizer que também, né? é, os sacerdotes, a partir daqui, eles iam ter uma. Porque eles eram assim, eles eram sacerdotes, então eles não tinham quem fizesse a sacerdotismo por ele, né? Por dizer assim, eu venho aqui trazer minha oferta de milagre, venho trazer aqui minha oferta de sacrifício, e eles pensavam, e eu quem sou? E quem vem fazer isso por mim? Não, ele era Cristo. Você e Deus. Você já entra aqui, já, como diz, abençoado. Eu e você já fizemos já essa conexão de que não precisa, não que não precisa, mas que isso da oferta de gratidão do pecado era uma coisa deles com Deus. Né? Então, a partir desse momento, eles iam já ter uma oferta, né, que eles falam que para ajudar eles, né, no mantenimento da igreja, no mantenimento de falar da palavra de Deus, né, toda essa parte que eles já iam começar a ter aí mais próximo, né? Então é quando entra com o dízimo, né? Sim, aqui entra também, por exemplo, nós temos privilégio na nossa vida, né? E se todos esses privilégios não é para contribuir na vida de outras pessoas, para que nos serve, né? Porque nós somos aqui são para servir. E aqui eles serviam a essas coisas sagradas, né? Que fala as coisas sagradas de Deus, né? As coisas sagradas de Deus. Depois, lá já em 18, quando fala de dízimo e os levitas, os deveres dos levitas, né? Uhum. Deus honra o dízimo e a oferta. Por quê? Toda pessoa que dá, olha só, quando você tem um trabalho, Deus te dignifica, porque você tem um trabalho, você tem um salário. Aquele salário é o que faz você Sobreviver, né? não é só sobreviver, é a palavra agora. É ter a prosperidade, né? Sobre a sua Amém. casa. É a prosperidade da sua casa, em todas as áreas, porque ali você se permite não apenas pagar as contas da sua casa, mas você se permite um passeio, você se permite a regalias, né? A privilégio na sua casa, né? Então, é dano. O Senhor te dá isso, né? Te dá esse trabalho. Você vai na casa dele, você dá a sua oferta, o que você sente no seu coração, para quê? Para manter aquela obra. Mas as pessoas questionam: ah, mas eu oferto na igreja, eu dízimo na igreja para enriquecer o pastor. E se for assim, isso não é um problema nosso, isso é um problema dele, que ele vai prestar conta com Deus. A sua, não digo uma obrigação, mas o seu Dever, né? dever, Seu o seu dever. dever de cumprir é: se eu se Deus me deu, eu também vou contribuir na vida das pessoas. Isso não é só na casa de Deus, né? Isso é o que nós estamos aprendendo aqui agora. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos expandindo, nós estamos compartilhando, nós estamos fazendo também a nossa parte, né? Claro que sim. Nós, Então, em vez de nós dar uma oferta as numa pessoas se igreja, agora preocupam mesmo nós muito com o estamos que dando. dá, mas aqui nós estamos para servir. Servir Isso. de todas as formas. E aqui nós estamos servindo. Nós Amém. estamos fazendo Então, esse serviço também. Nós estamos levando a palavra do nosso Pai, do nosso provedor, do nosso. Porque se ele entendimento. não tá com você, eu falo sempre. Às vezes, quando eu vou orar, eu falo sempre: Senhor, eu sou um saco vazio, sabe? Um saco. Pega um saco preto desse de lixo e põe ele em pé. Ele cai. Agora, com Deus, eu sou preenchida. Com Deus, eu sou amada.
Com Deus eu sou honrada. Com Deus eu me sinto o poder dele na minha vida. Ah, legal isso, né? A gente sentir isso, né? E também, quando fala aqui do dízimo, né? A gente, é, nós não reconhece essa hora de dar oferta para a igreja, né? Porque nós fica sempre com receio. E antigamente era uma coisa assim, sagrada, né? Porque o sacerdote vivia disso, né? Então, assim, era muito mais. Eles não trabalhavam. Na verdade, hoje em dia não, já tem pastores que trabalham, têm sua vida. Só que, claro, é muito corrido, porque nós mesmos que estamos aqui fazendo esse servir, de tirar nosso tempinho para estar aqui falando, né? Nós também, nós tiramos nosso tempo para estar lendo, pesquisando, para vir dar um pouco da nossa informação, do nosso saber, né? Então, assim, Mas olha só, imagina. mas aí, olha só. Aí, mas por nosso, atrás da gente, a gente tem o quê? A gente tem, por exemplo, você tem seu esposo, eu tenho meu esposo que tá trabalhando para manter todas as coisas, né? Mas aqui no caso, o sacerdote, ele tem que disponibilizar do tempo dele para servir as outras pessoas. E se ele tem esse tempo para servir, qual é o tempo que ele tem para poder trabalhar e manter a casa dele? Imagina. Então, realmente, nessa época, Deus disse, né, que ele também compartilharia toda aquela oferta com eles, né, para que eles pudessem manter ali o Ter dia o a que dia comer, deles. ter o que vestir, né? Porque eu tô só para isso. Se eu tô só para isso, é E como não hoje em só é dia. isso, eu olho Hoje, assim, quando eu estava na ignorância, eu também achava, ó, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei. Eu não acredito que tinha sido a primeira vez, mas aconteceu um problema e e me chamaram, né, para ir na igreja. Ah, essa noite vem para a igreja. Vamos orar por você. E eu nem queria ir. Não queria ir de nenhuma forma. Mas como eu fiz o compromisso com a menina, né, para não deixar ela tirada, para não deixar ela, eu falei, não, eu vou. Eu lembro até hoje que a minha mãe tava, eu tinha acabado de chegar do trabalho, passei na casa da minha mãe, dei um beijo no meu filho, minha mãe tava fazendo uma sopa. E eu tava com fome, eu falei, ai mãe, eu vou lá porque eu fiz o compromisso com ela, mas agora eu volto, porque isso não demora. Isso não vai demorar. E fui, né? E chego na igreja, e começa a falar e falar e falar, porque é diferente o culto de uma missa. A missa é só uma hora, né? Eu ia nas missas. E não, ali era evangélico. E entro na igreja. E aquilo nunca tinha fim. Aquilo terminava e eu com aquela fome, eu só dentro de mim eu pensava, meu Deus, quando isso termina? E eu não queria sair, né, sem terminar. E terminando. aí eu lembro que chega a hora das ofertas. E começa a falar, ah, é porque a gente precisa mudar esses bancos, porque a gente quer fazer a escolinha das crianças, porque queremos uma televisão, porque queremos isso, porque queremos comprar bateria. E eu olhava para aquilo, na minha ignorância, eu olhava para aquilo e eu pensava, nossa, tudo isso para falar de Deus? Não precisa disso. Só que hoje, realmente faz falta. Hoje né, já adentrada, já me libertei disso. E hoje realmente eu sou a favor, porque se você, como ser humano, você quer ter a sua casa confortável, imagina a casa de Deus, como ela Pelo tem que de ser Deus. confortável para os irmãos, para todo mundo chegar ali e sentir realmente, né, aquele aconchego, sentir que a casa tá bonita, que a casa tá alegre. Você troca as cortinas, troca as luzes, as crianças têm o lugarzinho deles para eles poderem brincar. Então, realmente é importante essa oferta. Para quê? Para manter essa chama acesa. E não para a Isso, gente ficar questionando, onde vão colocar o dinheiro? O que estão fazendo com o dinheiro? Isso é coisa de quem administra esse dinheiro com o Senhor. A o sua parte Senhor. você vai lá e faz. Isso. E se você não está vendo resultado, busca outro lugar para ficar à vontade, para ver Isso que você onde está também tem ficando o o seu seu dinheiro. livre-arbítrio para poder fazer as suas escolhas. Não, então, e olha aqui, né, no capítulo 20, né, para ver como são as coisas, né? De todas as vossas dávidas oferecereis toda a oferta alcançada, né, do Senhor. De tudo, de todo o melhor deles, a sua parte, né? Ou seja, aqui, repetindo, que damos a melhor parte para o Senhor.
Até a oferta nos está dizendo aqui, né? Ou seja, não é coisa nem minha nem sua. E então, digamos, de-lhes após, quando oferecerei o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar. Se contará aos levitas, né? E já o 31 diz: E comereis em todo lugar, vós e a vossa família, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Aqui, né, o que que disse? Que já o sacerdote fazia parte de uma família, né? Já tinha um lugar para eles comer, era como se fosse já. É como comemos todos juntos, né, Gisele? E Deus já tinha aqui já organizado um pouco a vida deles, do sacerdote, que até então também fala que eu pulei, que no 26, né, fala o dízimo dos dízimos. Por quê? Porque também já teve um momento que os próprios sacerdotes, o que eles recebiam do dízimo, eles também tiravam a parte dele para dar para o dízimo. Né? Ou seja, até eles também já começaram a ter essa visão. Peraí, eu recebo, então eu também tenho que tirar. Né? E está escrito aqui na Bíblia. Sim, sim. Quer finalizar? Alguma coisa? Depois é lá no 19, né? A gente só vai só para poder finalizar mesmo, né? A água purificadora. Aqui é todo um processo novamente, né? Todo um ritual. Se você colocar a mão no cadáver, né? Acontecer isso, acontecer o outro. Então, é somente para não deixar aqui em branco, né? Sobre isso, né? Que você ficava imundo. Então, é sobre a purificação. Que tá falando, quando você se encontra numa situação de pecado, você pode se purificar pedindo o Espírito Santo para poder te libertar daquilo ali, pedir o Espírito Santo para poder te ajudar a te livrar daquilo ali e fazer essa purificação, né, entre você e ele, entre você e Deus, para você poder novamente entrar, né? Porque hoje em dia eu acredito que não seja assim, mas como nas escolas, né? Quando você fazia alguma arte, né, te colocava o quê? Lá no cantinho do castigo, né? Em casa a Hum. gente faz isso, né? Então aqui também, se você estava impuro, né, tava com pecado, você também ia ser isolado até você se limpar e voltar de novo. Olha que interessante. Hoje nós não tem isso, né, Gisele? Hoje nós pode fazer, e na Bíblia fala, né, nesse mesmo capítulo, não temereis e não teneis medo de confessar os seus pecados, seja lá o que for, né? Não quer falar com uma pessoa, um intermediário? Não, comigo, só você e eu. Eu vou perdoar, né? Seja lá o que for. Então, assim, é um capítulo bonito, né? Sim, e o É, que que acontece? Uma coisa que eu vejo, né, quando entra, né, nesse estado aí de pecado, né? Ao invés de ir-se aos pés de Deus, faz é afastar dele, né? Achando que vai vir aquela disciplina, né? E realmente, Deus te coloca mesmo na disciplina, mas claro. essa disciplina é para te fazer melhor. É Só, para te fazer melhor. só que a gente não E entende, Gisele. Eu falo por mim que a gente não entende até chegar aqui, a essa passagem de ler a Bíblia. Porque às vezes, a gente fica com medo. Mas e se Deus me castigar por eu ter contado o meu pecado? Então, às vezes, a gente prefere contar o nosso pecado para uma amiga, e vamos contando de uma amiga a outra amiga, pensando que vai aliviar, que vai passar. Como que essa amiga vai perdoar? Não, isso aqui não é coisa meio da minha amiga, não. Eu, como muito, se eu tiver um conflito com uma amiga, é pedir perdão para ela. Mas o meu perdão, esse oculto que eu tenho, com Deus, né? Então, assim, deixa bem claro como nós podemos fazer nosso, o nosso tipo de confessamento, né? Com ele. sim, e de todas as coisas, o único que a gente não deve nunca fazer é afastar dele, porque ele tem perdão para mim, ele tem perdão para você, ele tem perdão de todos os tamanhos, né? Para cada tipo de pecado, né? E Independente da cor, independente do lugar que você está. continuar.
forte e firme com ele, porque ele vai te disciplinar, mas essa disciplina vai fazer com que você melhore cada vez mais. E talvez nem te discipline, talvez hoje, né? Depois o véu foi rasgado também, tem aí a gente vive hoje pela graça, né? Mas não deixa de não ter uma consequência, porque todo erro tem consequência. Toda escolha tem consequência. Se você, o que você escolhe hoje tem consequência para amanhã, tem consequência para depois, tem consequência para daqui a 5 anos. Então, da consequência, a gente não foge. Como assim a gente tem que ir para onde? Correr para os braços dele, para os braços do pai, né? Então, Aqui a Ângela colocou: existe também a situação que Deus te envia a buscar almas com suas próprias experiências. Para isso, te enviar a passar por provas e nem entendemos o porquê. É verdade. tá aí, né? Verdade. Pois é. E você está finalizando, você está no 19 também, né? Assim, um pouco Sim, lá no ressaltando, né? 19, a gente só para não passar em branco, né? A gente só Hum, falou sobre essa purificação, né? Como hum. que era feito todo esse ritual aí para poder se purificar com a água, né? Vou ler aqui no capítulo 2 do 19, para Tá. confirmar, né? Disse: Uhum. Este é o estatuto da lei, né? Que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que te traga uma novilha ruiva, né? Que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto julgo. Né? Olha aí, Deus é tão perfeito que ele pediu, né, esse sacrifício, né? E como queria? Pedia que não fosse uma novilha sem defeito, porque ali era essa novilha era Cristo, né, Gisele? Então, assim, procura trazer isso para mim, mas perfeito, porque você não sabe com o que você está fazendo, o que você está querendo fazer, né? Porque eu vou, e claro, Eu e até ali. vi uma coisa interessante, chama o cara que estava falando, eu não sei se ele é pastor, mas ele chama Gustavo Pepinelli, que ontem eu estava pesquisando, né, sobre isso. Aqui na minha Bíblia fala novilha vermelha. A minha E ele ruiva. estava falando sobre isso, né? E ele falava que já foram abatidos 9 ovelhas, né? Vermelha. Aí, Uhum. aí falta a 10ª. Adeus. E ele fala que os judeus, ele não acreditam em Jesus, né? Eles acreditam em Messias, né? Então eles estão esperando a vinda de Messias para ser abatida essa 10ª. Eu não posso adentrar nisso porque eu não sei nem explicar. Eu só achei interessante e depois eu quero ver o que isso significa. O que significa, Mas né? e se essa prática, né, entre os judeus, porque os judeus eles têm ainda muita muitos rituais ainda é feito, né? Eles têm muita Crença, religiosidade. assim, também. Religiosidade. Então, eles fazem, seguem muitas coisas ainda. Uhum. E ele falava, o Gustavo Pepinelli falava sobre essa ovelha, né? Que já foram abatidas 9, falta a 10ª, Uhum. e que os judeus esperam, né? Essa 10ª ovelha, novilha para ser abatida. Claro, porque se fala aqui que a novilha ruiva é Cristo, claro, nós esperamos o quê? A volta de Jesus, né? Então, eles têm essa crença, esse ritual, né? Então, tá aí, né? Eles acreditam Isso, no que eles têm, né? Até hoje, sim, e voltando sempre, relembrando que eles eram rebeldes, né? O povo de Israel era rebelde. isso aí. Pois é. E Então, vamos finalizar por hoje? nós finalizamos por aqui, né? Eu acho que nós falamos o que nós entendemos, o que Deus colocou no nosso coração, falando aqui, né? Durante aplicando na Bíblia, né? E ressaltando aqui que está escrito aqui, não somos palavras nossas. Pois finalizamos. Então, vamos finalizar. Vou finalizar com oração, tá? Tá bem. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a ti te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é nosso provedor, porque o Senhor é o nosso Pai. E te pedimos, Senhor, nessa manhã de quinta-feira, que o nosso dia seja agraciado por ti, Senhor, que cada vez o Senhor traga entendimento, Pai, da tua palavra, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, claridade, Pai,
para que possamos levar a tua mensagem, Senhor. Abra nossos ouvidos, Pai, abra nossos olhos, abra nossa mente, o nosso coração, Senhor, para receber e entender, Pai, o nosso chamado, Senhor, e o transbordo, Pai. Abençoe a vida da Elisete, a vida de cada pessoa que está aqui na live, a vida de cada pessoa que passará por ela, Senhor, e que ela possa ter um aprendizado, Senhor. Assim como aprendemos, cada dia que adentramos na tua palavra, estudamos a tua palavra, Senhor. Aprendemos sobre os nossos erros, aprendemos, Senhor, sobre como edificar, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, nossos filhos, o nosso casamento, Senhor. Aprendemos a edificar, Pai, os nossos amigos, os nossos vizinhos, Senhor, e todo o território, Pai. Que os nossos pés estiver, Senhor, a tua chama estará acesa. Em nome de Jesus, que tenhamos um dia abençoado. Amém. Amém. Pois Bem, tenha um bom dia. E muito igualmente. obrigada, Elisete. Obrigado você, Gisele. Tchau. Tchau, tchau.